na ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, aos 25 dias do mês de março do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio e o doutor procurador Pedro Barbosa Neto, representando o Ministério Público de Contas. Havendo o número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria para a hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos: conselheiro presidente relator Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 10769/2008, TC 8840/2009, resoluções de 50 e 51/2013, TC 3802/2012, aplicação de multa, decisão simples, e TC 14741/2008, o acordo 255/2013. Relator conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, TC 7769/2009, TC 4941/2009, entre outros, referente a aposentadorias e pensões. Acórdão de 255 a 295/2013. TC 3867/2009, TC 10.496/2009, entre outros, referente a contratos, convênios e permissão de uso. Resoluções de 51, de 52 a 61/2013. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a próxima sessão no horário regimental. Quer que eu bote nominal a mim mesmo? Ah. E o uísque, hein? Ei. Tá, em discussão, em votação. Conselheira Selma. Ah, tá. Eu podia dar uma olhadinha aqui na ata, por gentileza. Eu vou falar depois, se eu der a palavra, só para dar uma olhada aqui. A pessoa chega de férias e está sem ritmo mesmo. Não é assim, eu quero ver a data. Excelência. Amigo, eu não vou ficar sem fazer sessão não, sou doido. Excelência, está certo mesmo, 25 de março foi a última sessão da 2ª Câmara? Eu fiquei de férias, né? Fiquei... 25 de março, já vamos para 25 de abril. Não tem que não tem. Aí o doutor Luiz está fazendo esse processo dele para terça-feira, relatando na terça. Engraçado, assim, temos auditores para me substituir. E não é feita a convocação, excelência? Não era convocado. Um mês sem
Quer dizer que nós não podemos mais tirar férias porque não tem sessão de Câmara. Não, tem que dar número. Tem número, não sei por que não foi convocado. É absurdo, Excelência. Excelência, de acordo. Obrigado. Ele já assinou? Conselheiro Sérgio. De acordo, Excelência. Aprovado. Vou ficar fazendo sem ficar fazendo sem sessão, a pessoa tá maluco. É pra compor, pô. A palavra aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público. Com a palavra, conselheiro Anselmo Brito. Excelência, primeiro, deixar registrada a minha indignação quanto a todo mês de abril, esta primeira ser a sessão do mês. Nós temos 3 auditores e nenhum deles é convocado. Eu acho que nesse Tribunal de Contas acontecem muitas coisas, no mínimo, estranhas e esdrúxulas. E essa está patente. Vejam só. Talvez, pelo menos na minha vivência, eu posso falar. É o único tribunal em que uma resolução tem poder de revogar o que está contido na lei orgânica do tribunal e mesmo na Constituição Federal. Isso é uma pena, lamento profundamente. Mas nem só de tristeza viver hoje no tribunal. Retorno das minhas férias, mas também sei que hoje Vossa Excelência é um pré-adolescente, faz 11 anos nesta casa. Quero dar-lhes os parabéns, longevidade, paciência e tenacidade, Excelência, tenacidade. Precisamos. Obrigado. Muito trabalho. Obrigado, Excelência. Eu mesmo tinha esquecido, cara. Tinha esquecido. Continua a facultar a palavra. Excelência. Gostaria de me juntar ao conselheiro Anselmo Brito e também parabenizá-lo pela sua atuação nessa casa, todos esses anos, pela sua colaboração ao Estado de Alagoas, no exercício do cargo de conselheiro, que o faz muito bem durante todos esses anos. Meus parabéns, conselheiro. Obrigado. Obrigado. Otávio, o Ministério Público também vem congratular Vossa Excelência aí pelos 11 anos de serviços prestados ao Tribunal de Contas e esperamos que ainda venham muitos anos pela frente para irmos avançando aqui no exercício do controle externo aqui no Estado. Obrigado. Eu queria agradecer todos esses votos recebidos nessa sessão, a todos os companheiros e até o pessoal, os servidores, alguns me ligaram, mas até antes, até adiantaram, fizeram pré-datado, igual o aniversário que o Conselho Luiz deu para o presidente Cícero. Mas fico muito grato por essa lembrança. Dizer que a nossa, desde que eu cheguei aqui, a nossa ideia, a nossa intenção é sempre tentar melhorar o máximo possível dentro do que estabelece os regimentos, as leis e tal. A gente sabe que a gente precisa avançar muito, o tribunal precisa sair do passado, entrar realmente na era da tecnologia, tentar fazer observações com relação aos regimentos, leis, fazer uma retomada nisso aí, fazer uma reestruturação disso, para que a gente efetivamente não venha a sofrer o tipo de problema que o conselheiro Anselmo levantou com muita propriedade e que a gente tenha o discernimento que a gente precisa efetivamente parar de estar só no saudosismo e entrar realmente numa era primeiro de parceria,
sabe, de união entre todos, e que a gente possa superar as dificuldades com coerência, com gestão efetivamente, e que a gente saia efetivamente. O que eu desejo nesse meu aniversário é que o tribunal saia da teoria e entre na prática, nas boas práticas que a gente está precisando, para que a gente possa superar a dificuldade com certeza que vai melhorar. É só isso que eu queria deixar. E vamos à ordem do dia. Para relatar, começarei, doutor, eu começarei, tem várias pautas, dia 1º, dia 8, dia 15, dia 4. Vou começar por dia 1º. Fale para não atrapalhar você aí. Pauta do dia 1º. Processo TC 16170. Trata-se de pensão por lote beneficiária da servidora Cláudia Clímaco de Messias, na qualidade de filha do ex... Não, minto. O falecido João Clímaco de Messias. A pensão é para Cláudia Clímaco de Messias. O processo teve parecer favorável da doutora Procuradoria e do Ministério Público Especial junto a esta Corte. Então, voto pela legalidade do ato. Com a palavra, doutor Enio. Na forma do parecer número 416 de 2013, pela concessão do registro. Em discussão. Em votação, conselheira Selma. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro Sérgio. Com relator. Aprovado. Processo TC 10373 de 2005. Trata-se do presente processo, o segundo termo aditivo do contrato de locação de fotocopiadora entre a Companhia de Empreendimento e Intermediação CEPAL e a Telecor Comércio. O termo concedido ao presente aditivo foram devidamente apreciados por essa Corte. O contrato através da Resolução 127 de 2010. O seu primeiro aditivo de contrato com a Resolução 1973. Segundo termo aditivo, que tem objeto de prorrogação de prazo para mais 12 meses a partir de 5 de setembro. O valor do presente termo foi reduzido para R$ 250, totalizando R$ 3.000, com franquia de 5.000 cópias no valor excedente de 0,05 por cópia. Os contratos o contrato teve na seção de contratos e convênio e encaminhado depois à Procuradoria Jurídica, que emitiu o parecer 22 de 2012. E depois evoluiu para o Ministério Público e que emitiu também o parecer 610 de 2012. Também opinando pela regularidade do contrato. Então, voto pela anotação do referido contrato. Doutor Enio. Na forma do parecer zerado nos autos pela regularidade do contrato. Em discussão. Em votação, conselheira Selma. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro Sérgio. Com relator. Aprovado. Pauta do dia 8. No dia 8, tenho vários processos referentes a pensões. Processo TC 15463 de 2010. Traz o presente processo, auxílio de pensão concedida a Uriel Sebastião de Lima, na qualidade de esposo da ex-segurada Edivalda Ferreira de Lima. Processo TC 14226, processo de pensão concedido ao benefício a Eloy Ferreira da Silva, na qualidade de esposo da ex-segurada Eloy Belo da Silva Ferreira. Processo TC 10492, auxílio de pensão concedido a Alice de Paula Batista Hora e Clara Regina Batista Hora, na qualidade de filha da ex-segurada Maria das Dores Batista Hora. Processo TC 8961, auxílio de pensão, beneficiária Maria Edilze Barbosa Cabral, companheiro do ex-segurado Sebastião Cabral. Processo TC 7899-2010, concessão de pensão a Severino de Souza Silva, na qualidade de esposa da ex-segurada senhora de Janira Bezerra de Souza. Todos os processos aqui relatados tiveram os pareceres da doutora Procuradoria e do Ministério Público, entendendo que obedeceu a legislação em vigor. Voto pela legalidade dos atos. Doutor Enio.
conforme os pareceres exarados nos processos, em todos eles houve a manifestação do Ministério Público pela concessão do registro dos atos. Em discussão. Em votação, conselheira Selma. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator. Aprovado. Pauta do dia 15. Trata-se apenas do processo 3179. Trata-se do presente processo sobre o recurso de reconsideração interposto pela gestora da época do município de São José da Laje, senhor gestor, senhor Márcio José da Fonseca Lira, diante da deliberação contida no acordo 239/2012, onde foi aplicado multa por descumprimento da resolução normativa desta Corte, número 2/2003, pelo não envio de contratos firmados entre o município com diversas empresas. Em 27 de abril de 2012, o gestor acima citado remeteu ao tribunal o ofício 45/2012, nele constando cópia dos contratos firmados com as empresas CP Construções e TM Ferragem e Serviço. Ao tempo, justificou que o gestor do documento não enviou os contratos acima referidos. Tratou-se não somente de descuido do servidor responsável pela remessa a esse tribunal, e que não tinha adotado as devidas providências internas para que os fatos como esse não voltassem a ocorrer. Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que acima se manifestou através do parecer 1976, opinando pelo não acolhimento do recurso apresentado e pela permanência do acordo, pela manutenção da multa referente ao disposto do artigo 3, inciso 4, da Resolução Normativa 1/2003 e do artigo 48, inciso 4, da Lei 5.604. Nestas condições, acolhendo o entendimento exarado no parecer do Ministério Público, assim mencionado. A. Pelo não conhecimento do recurso interposto, mantendo assim a deliberação contida no acordo 239 de 2012, publicado em Diário Oficial de 7 de julho de 2012. B. Que após a presente deliberação, os autos deverão retornar ao gabinete do relator para as providências quanto à desanexação do processo TC 5882, o qual deverá seguir seu trâmite regular. C. Que após as providências, os autos deverão ser remetidos à diretoria do FUNCONTA para proceder ao cumprimento da deliberação contida no acordo. D. Que deverá ser dado ciência ao gestor do mencionado dos autos sobre as presentes deliberações. Que se dê publicidade da presente deliberação para sua eficácia jurídica. Doutor Henrique. Conselheiro Otávio, segundo os pareceres constantes nos autos, realmente não há nenhuma divergência quanto ao mérito, né, pela manutenção da aplicação da multa. Eu só levanto uma questão, tendo em vista que a aplicação de multa não é mais matéria de competência da Câmara, eu acho que em havendo esse processo de manutenção da multa, eu acho que esse processo também deveria ser, salvo o melhor juízo, relatado no Pleno. Não, mas esse veio para cá porque ele foi dado na época da Câmara. Por isso que eu trouxe para a Câmara. E apenas só estamos ratificando. É só ratificando a decisão anterior. Só ratificando a decisão anterior. Ok, conforme parecer exarado nos autos, pela manutenção da multa e não acolhimento do recurso. Em discussão, processo. Excelência, eu também tenho uma dúvida procedimental, porque como a regra da lei processual, ela se aplica de imediato, mesmo tendo... É justamente essa dúvida que eu levantei, conselheiro Anselmo, mas na verdade a aplicação da multa já houve. Já. A manutenção da multa, ela seria uma nova decisão ou apenas o não acolhimento do recurso? É porque... O entendimento desse relator é que eu só estou ratificando o que já foi decidido na Câmara. Apenas isso. Eu não estou dando uma multa nova, não está sendo... Eu estou entendendo, excelência, eu estou entendendo, mas eu sinceramente estou com essa dúvida pela questão da regra processual. Ela se aplica de imediato, né? Mas... Justamente, eu acho que o conselheiro... Esse aqui? Que todos o os conselheiro Otávio poderia fazer sugestão. O senhor
Vossa Excelência poderia retirar esse processo de pauta para a gente poder estudar um pouco melhor essa matéria, porque realmente me surge uma dúvida aí que, pelo visto, ela também está ali na mente do conselheiro Anselmo, se essa decisão de manutenção da multa, se ela poderia, diante da nova competência da Câmara, se ela poderia ou não. Eu acho que pela prudência apenas, que se caso Vossa Excelência entenda possível, retirar o processo de pauta para a gente estudar um pouquinho melhor a matéria e trazer na próxima sessão, caso seja possível. Para mim não tem incômodo nenhum, não. Eu nem preciso nem estudar, eu já levo direto para lá amanhã. Eu já tenho até uma sugestão, como diria, apocalíptica, mas em virtude dos acontecimentos, matéria de pleno, matéria de Câmara, sendo relatado em pleno, eu já sugeriria, já que o tribunal não ficou satisfeito em ficar estagnado e agora está dando ré, que poderia inclusive até extinguir as câmaras e ficar tudo feito ao pleno. Essa é a minha sugestão. Mas eu sou de acordo com o conselheiro Otávio, que está retirando de pauta para levar ao pleno, né? Estou tirando. Excelência. Obrigado. Tem aqui mais dois, é mais ou menos a mesma coisa, dois processos. O TC 17250, TC 17217, e é a mesma coisa, estamos só ratificando. Então, isso, dois processos da pauta do dia 22, não é isso, conselheiro? Não é isso aqui assim, hein? Esses dois processos que o senhor falou. Não, esse é diferente até aqui. Até ver se. Esse nós estamos apenas, foi o seguinte, o erro, a gente aplicou a multa, esse nós estamos tirando a multa. Porque depois foi verificado que já se encontrava aqui, o gestor fez a defesa tempestivamente e se encontra aqui. Não apenas não estava no sistema ainda. Até a verificação. Eu tenho dois casos aqui, que aí posso levar para o pleno, também não sei se Neste caso, eu tenho uma posição um pouco diferenciada. Como não vai trazer prejuízo para a parte, eu acho que aí estaria mantida a competência da Câmara. Caso não extinto, estaria mantida a competência da Câmara. Exatamente. Eu acho que para manter a multa teria que ser no pleno, mas no caso de retirada de multa pelo acolhimento aí das razões apresentadas pelo gestor, eu acho que aí a própria Câmara pode julgar e retirar essa multa. Então vamos embora. Processo 17250 e o 17, mas já é do dia 22 já, viu, hein? Isso. 17250, 17217. O gestor é o mesmo, é Juarez Oreste Gomes de Barros, que enviou tempestivo e quando da multa, um foi aplicado através do ofício 67/2007, não, ele mandou 67/2007, processo 18.876. Em resposta, o gestor comentou e enviou a este tribunal na data 19 de março do ano em curso, onde comprovou através de documentos acostados vencer nota ofício com o termo referenciado de acordo no acordo. Foi remetido tempestivamente a este tribunal conforme consta no processo. Em consulta do sistema SIM integrado, constatou-se que os documentos ocasionam a aplicação da multa foi remetido tempestivamente ao tribunal para o devido exame. Nestas condições, toma acolhendo a justificativa apresentada tempestivamente pelo gestor acima mencionado, constatando que os documentos encontravam-se em tramitação neste órgão. Então, estamos na letra A, tornar sem efeito as duas multas, a contida no acordo, datado um de 24 de fevereiro de 2013, todos dois, 24 de fevereiro de 2013. B, que o presente processo deverá ser remetido ao Funcontas para proceder devido a anotações e cancelamento da multa aplicada nas demais aplicadas. E que deverá ser dado ciência ao gestor mencionados os autos sobre a presente deliberação. E C, que se dê publicidade das deliberações para sua eficácia jurídica. Doutor Enio. O Ministério Público tem entendimento realmente de que o gestor trouxe esses elementos aí que obstam a aplicação da multa, então se manifesta pelo cancelamento da multa aplicada ao gestor em ambos os processos. Ok. Em discussão. Em votação, conselheiro Anselmo. Acompanho o entendimento do Conselheiro Excelência. Sérgio. Com o relator. Aprovado. 22, vem agora.
concedendo prazo. O processo TC 13992. Auxílio e pensão de morte concedida à beneficiária Neidja Cesário Félix Guerra, esposa do ex-segurado Seu Mário Luiz de Moraes Guerra, servidor municipal do Ministério Público Estadual. Tá? Tiveram os pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica, o 15, número 1513 de 2012, e o do Ministério Público 0556 de 2013, pela legalidade do ato. Doutor Enio. Na forma do parecer exarado nos autos pela concessão do registro. Em discussão, processo. Em votação, conselheiro Anselmo. Acompanho o relator. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, presidente. Aprovado. Processo 6777. Versus autos sobre aplicação de multa ao gestor do Instituto de Assistência à Saúde e Servidores do Estado, IPASEL, senhor Niradelso Salvador da Silva, pelo encaminhamento intempestivo a esta Corte da documentação referente ao contrato 072 de 2010, firmado com a empresa Santa Teresa Comércio Limitada, cujo assunto foi publicado em hora oficial 25/11. Através do contido no processo, o diretor-presidente do IPASEL apresentou recurso ante a sanção administrativa que lhe for imputada nos autos do processo sobre apreciação, consoante o acordo 033 de 2011, publicado em hora oficial dia 31 de maio, alegando que é de competência da ANGESP a remessa de todos os processos licitatórios de contratos por ela gerado, conforme exposto nas folhas 2 a 4. Os autos evoluíram à Procuradoria Jurídica para o devido pronunciamento através de despacho exarado na constante na folha 24, que sugere que o diretor do ANGESP, à época da contratação, seja notificado para se manifestar em relação à defesa apresentada pelo diretor do IPASEL. Diante do exposto e acolhendo a sugestão contida no despacho exarado pela Procuradoria Jurídica, decide a segunda Câmara: A. Conceder o prazo de 15 dias, contando a partir da data da publicação dessa decisão, para que o senhor Francisco Luiz Beltrão de Azevedo Cavalcante, gestor da ANGESP, na época da contratação, se manifeste com relação à defesa apresentada pelo diretor-presidente do IPASEL. B. Sobrestar o processo do gabinete do relator até que seja em toto a presente deliberação, e que dê publicidade à presente deliberação para eficácia jurídica. Doutor Enio. O Ministério Público se manifesta aí no sentido sugerido pelo relator de fazer a diligência e sobrestar o processo até que a matéria seja esclarecida. Em discussão, processo. Em votação, conselheiro Anselmo. Acompanho, Vossa Excelência. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator. Aprovado. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhor conselheiro Sérgio Maciel, senhor procurador de contas, doutor Enio, tenho a relatar processos de aposentadoria, todos por tempo de contribuição e o melhor, com proventos integrais e paridade, ainda possível, né? Em atendimento aos preceitos constitucionais e legais vigentes, foram submetidos à apreciação para fins de registro nesta Corte de Contas, processos que relatarei, todos devidamente instruídos pelos documentos e relatórios necessários, provenientes dos respectivos órgãos competentes. No que pertine à atuação do Gabinete dos Auditores, todos os pareceres são da lavra do Dr. Alberto Pires Alves de Abreu. Vamos aos processos. TC 5125 de 2002. Juliane Ferreira Vanderlei dos Santos. Órgão Secretaria do Estado da Educação e do Esporte. Pareceres, todos estão com os pareceres tanto da Procuradoria Jurídica quanto do Ministério Público de Contas. No caso desse processo, a procuradora dona doutora Vânia Carlos Medeiros e do Ministério Público, senhor Pedro Barbosa Neto. Processo 4230 de 2009, a interessada, beneficiária José Ferreira Barbosa, também da Secretaria da Educação e do Esporte. Pareceres pelo procurador Alexandre Silva Alves dos Santos e pelo integrante do Ministério Público, Gustavo Henrique Albuquerque Santos.
Processo 9109 de 2009, interessada Maria Aparecida da Silva, também da Educação do Esporte, pareceres do Dr. Alexandre Silva, pela Procuradoria desta Casa, e pelo Ministério Público, Dr. Gustavo Henrique. Processo 1067 de 2009, interessada Cícero Soares de Moraes, órgão também Educação e Esporte, com pareceres da Procuradoria, Dr. Alexandre Silva, e pelo Ministério Público, o Procurador Pedro Barbosa. Processo 12.166 de 2008, interessado Pedro Antônio José de Lira, da Universidade Estadual de Ciências da Saúde Alagoas, no CISAL, pareceres do Procurador Roberto Lúcio, pela Procuradoria desta Casa, e pelo Ministério Público, do Dr. Gustavo Henrique. Processo 11.280 de 2009, interessado Ciné Silva de Castro, órgão Secretaria do Estado da Educação e do Esporte. Parecer pela Procuradoria Jurídica do Dr. Alexandre Silva, do Ministério Público, Dr. Andrade. Processo 10.688 de 2009, interessada Melissa Tartulino dos Santos Ortino. Órgão Educação e Esporte. Procuradoria Jurídica atua através do Dr. Alexandre, do Ministério Público através do Dr. Pedro Barbosa. Processo 1040 de 2009, interessado Vandete Ferreira, vindo da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte, o senhor Procurador Alexandre Silva, pela Procuradoria da Casa, e pelo Ministério Público, do doutor Estela de Barros Lima. Processo 9183 de 2009, interessada Maria Aparecida Silva Ribeiro, também vindo da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte, pela Procuradoria Jurídica atua o doutor Alexandre, e pelo Ministério Público, doutor Gustavo. Processo 9179 de 2009, interessado é Marcos Petrúcio Batista Dias, também da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte, atuaram pela Procuradoria Jurídica desta Casa, doutor Alexandre, e pelo Ministério Público, doutor Pedro Barbosa. Processo 5865 de 2009, interessada Maria Jovenita Ferreira, também da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte, atuaram pela Procuradoria do Dr. Alexandre Silva, pelo Ministério Público, Dr. Rodrigo Siqueira. Processo 9148 de 2009, interessada Clara Nubia Cruz, adjunta da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte. Atuou pela Procuradoria Jurídica do Dr. Alexandre, pelo Ministério Público, Dr. Andrade. Processo 9136 de 2009, interessado Heloísio Ramos de Melo, também da Educação e do Esporte, atuaram pela Procuradoria Jurídica, a doutora Maria Virgínia, e pelo Ministério Público, o doutor Rodrigo Siqueira. Processo 1065 de 2009, interessada Maria José Barbosa de Souza, também da Educação e do Esporte. Atuaram como procurador da Casa, o doutor Alexandre, e pelo Ministério Público, o doutor Andrade. Processo 5847 de 2009, interessada Maria Leão Barbosa, da Educação e do Esporte. Procuradoria Jurídica compareceu através de parecer do Dr. Alexandre Silva, e o Ministério Público através de parecer do Procurador Dr. Rodrigo Siqueira. Processo 9198 de 2009, interessada Benedita Gomes da Silva Pontes, órgão Secretaria do Estado da Educação e do Esporte. Atuou pela Procuradoria Jurídica a doutora Maria Virgínia, e pelo Ministério Público, doutor Rodrigo Siqueira. Processo 9108 de 2009, interessada Marlene Ferreira de Mello, o órgão Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, atuando pela Procuradoria Jurídica, o doutor Alexandre Silva, e pelo Ministério Público de Contas, o doutor Pedro Barbosa. Processo 595 de 2009, interessado Manuel Rodrigues Silva, também da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte. Atuaram pela Procuradoria Jurídica o doutor Alexandre, e pelo Ministério Público, o doutor Pedro Barbosa. Processo 5867 de 2009, interessada Maria Gorete Gomes da Rocha,
advinda da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte, atuaram pela Procuradoria da Estado do Carlos Dr. Alexandre, pelo Ministério Público, o Dr. Rodrigo Siqueira. Processo 10.676 de 2009, interessada Josefa Teixeira Porfírio Cardoso, advinda da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte, atuaram pela Procuradoria Jurídica, o Dr. Alexandre, e pelo Ministério Público, Dr. Pedro Barbosa. Processo 9139 de 2009, interessada Iada Pereira da Costa e Silva Neves, advinda da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte, atuaram pela Procuradoria Jurídica, o Dr. Alexandre Silva, e pelo Ministério Público, Dr. Pedro Barbosa. Processo 9218 de 2009, interessada, Marlúcia do Carmo de Assis. Órgão, Secretaria do Estado de Planejamento do Orçamento CEPLAN. Atuaram pela Procuradoria Jurídica, a doutora Maria Virgínia, e pelo Ministério Público, o doutor Rodrigo Siqueira. Processo 11.817 de 2009, interessada Maria Lúcia dos Santos Lins, também da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte, atuando pela Procuradoria Jurídica, desta casa, o doutor Alexandre, e pelo Ministério Público, o doutor Emílio Andrade. Processo 9178 de 2009, interessada Auro Nelson Cassiano dos Santos, advindo da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte. Atuaram pela Procuradoria Jurídica, o doutor Alexandre Silva, e pelo Ministério Público, o doutor Gustavo Henrique. Considerando as manifestações favoráveis da douta Procuradoria Jurídica, do Ministério Público de Contas e dos auditores, entendemos que os atos obedecem à legislação em vigor, podendo ser submetidos à liberação desta Câmara, a fim de registrar para os respectivos fins os atos de concessão, a legalidade dos atos de concessão de benefício da aposentadoria, diante das constatações de suas, como já disse anteriormente, legalidades. Na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica deste Tribunal. Esses são os meus votos, excelências. Obrigado. Discussão, doutor Enio. Tendo em vista todos os pareceres exarados nos autos foram pela concessão do registro, é só para ratificar essa manifestação do Ministério Público nos autos. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo. Em votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor. Aprovado. Excelência, é só. É só? Então está facultada a palavra aos senhores conselheiros, ao senhor representante do Ministério Público. Excelência, A palavra do conselheiro Anselmo Brito. queria dar conta de uma viagem que fiz representando o IRB ao Rio de Janeiro, participando da reunião que tratava sobre inteligência voltada à atuação do controle externo das instituições superiores de fiscalização. Devo acrescentar que essa reunião ela foi muito produtiva. Reunião esta patrocinada pela Atricom/IRB e levada a efeito também com auxílio do grupo Chão Jurídica, que deu todo o apoio logístico para que esse encontro fosse feito. Na verdade, em paridade com o encontro que estava sendo realizado também naquela cidade. Existe uma pauta do IRB-Tricom no sentido que as custas de contas elas apliquem
criem, apliquem e desenvolvam a inteligência nas suas fiscalizações, com isso tornando mais efetiva, mais célere, menos custosa. Esperamos que esse tribunal, já dentro das perspectivas atuais, da transparência, da tecnologia, onde muito pouco nos utilizamos dos papéis, que esse tribunal possa ter a boa vontade, também somar esforços para que essas inovações, essa tecnologia abrangente, inclusive, excelências, quiçá adotando o termo de cooperação, como já tem com o TCU, fazer com a CGU, com a Justiça Federal, com a Justiça Eleitoral especificamente, com as polícias civil e federal, com a ABIN, enfim, algo que proporciona neste tribunal ter uma fiscalização envolvente, abrangente e, como já disse, efetiva, a fim de que possamos responder em todas as áreas as expectativas da sociedade alagoana. Obrigado, excelência. Faculdade da palavra. Eu queria na verdade, eu queria pedir ao conselheiro que era importante amanhã no pleno, Vossa Excelência, fazer um tipo esse comunicado, essa prestação de contas, para que o pleno tome conhecimento. Ao mesmo tempo que queria parabenizar a Vossa Excelência pela essa coordenação com relação ao grupo de inteligência que Vossa Excelência vai comandar a nível nacional, que é o grupo com a participação do IRB de Atricom, a Agência Brasileira de Inteligência. Eu acho que é um produto novo para os tribunais. Vossa Excelência está capitaneando isso a nível nacional e que você seja iluminado para que a gente possa trazer os benefícios não só a nível nacional, onde Vossa Excelência vai ter a obrigação de cobrar um certo resultado, entre aspas, mas que os tribunais fiquem cada vez mais atentos, implantando essa nova modalidade, e principalmente o desafio que a gente possa preparar depois desse treinamento, de todo esse trabalho que vai estar sendo começado agora, possa ser implantado aqui da melhor forma possível com os técnicos, e que a gente possa, que essa inteligência abra a cabeça nossa, tanto dos conselheiros, mas também dos técnicos, para que possa a gente sair daqui. Eu acho que é o ponto fundamental, quando a gente for fazer uma auditoria, a gente já sair com a auditoria pronta do próprio tribunal. A gente tem mecanismo, a gente tem hoje tecnologia, e a gente tem o que? Essas ferramentas, nesse caso específico, a ferramenta de trabalhar com a inteligência. Você só vai buscar o que realmente foi detectado com algum problema. Então, mais uma vez, Vossa Excelência está de parabéns, e era importantíssima essa colocação amanhã no pleno. Queria que o Vossa Excelência fizesse esse comunicado de novo, para que todos tomem consciência do que está acontecendo, tente se aprimorar e que a gente possa ter um tribunal de ponta. A gente precisa disso. A gente sai, como já foi colocado, sai do passado. Vamos trabalhar, os funcionários, os servidores como um todo, tenta entender que é um novo tempo, e que se a gente não se aproximar dessa modernidade, a gente fica muito distante, como estamos muito distantes. Essa que é a verdade. Tá? Pois não. Só uma parte, eu esqueci até de falar um órgão fundamental do Ministério Público, porque eu acho que às vezes nós já estamos tão acostumados a ver na mídia o Ministério Público atuando, e muitas vezes com informações que o tribunal tem. Se não tem, excelência, deveria tê-las. E o que se vê é o Ministério Público atuando de forma rápida, célere e, em alguns casos,
com muita eficácia. E o tribunal, às vezes, correndo atrás, e repito, com as informações que o tribunal tem, mas que não atua de forma contemporânea, concomitante, e se não tem, excelência, deveria tê-las, porque nós vamos aí há 3 anos que o tribunal não consegue fazer 30% de suas auditorias, de suas fiscalizações. 30% eu estou sendo muito generoso, excelência, muito generoso. Com uma entrevista minha concedida ao Tribunal Independente esse final de semana, não sei se vai ser publicado na segunda parte, mas foi dito que fiz um comparativo que nós temos 104 municípios. 102, desculpe. Nesses 102 municípios, temos 102, vamos colocar assim, prefeitos, 102 presidentes de Câmara, fora uma infinidade de secretarias, fundos, entes municipais. Se nós somarmos isso, que montante vamos chegar? E olha que eu não estou nem considerando, excelência, a administração estadual. Hoje em dia, onde só quem presta contas é o governador do Estado. E quanto aos demais poderes, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, pelo que me consta, a Assembleia Legislativa, desde que cheguei nessa casa, não tenho notícias de prestar contas a este tribunal. Na verdade, nem o próprio presidente desta casa prestava suas contas. Realmente fica muito complicado exigir que os outros cumpram a sua parte quando nós mesmos não damos o exemplo, o devido e pedagógico exemplo. Mas devo também ressaltar que o Poder Judiciário, através de uma visita, através do entendimento que tive com o seu presidente à época, a partir do ano de 2011 e 2012, que está sob minha relatoria, o presidente do Tribunal de Justiça prestou suas contas, não só ele, como todos os outros entes, órgãos a ele vinculados. E também a todos da administração direta estadual. Espero que continue fazendo para que o tribunal não precise se utilizar dos métodos que façam com que apresentem de forma obrigatória essas contas, e até peço uma especial atenção ao tribunal, com carinho, que veja mais de perto a questão da sua competência constitucional, em que todos, mutatis devem prestar suas contas a este tribunal. Eu acho que só assim isto vai mostrar, por nós primeiramente, que estamos trabalhando numa casa que responde à demanda, às expectativas nas quais a sociedade nos investe, a fim de que realmente possamos recuperar nossa imagem, um tanto combalida na sociedade em que vivemos. É o que eu espero, é o que eu torço e tento, diante das várias dificuldades de toda a ordem que tem aqui dentro desta casa, prestar um serviço com qualidade. Estou tentando e espero que essa tentativa passe a realidade, não só para mim, mas para todos nós. Obrigado, excelência. Conselheiro, acho que essa é a visão que nós, pelo menos que eu também tenho, e que a gente precisa disso. Precisamos sim, precisamos de muito. E vamos lutar, fazer pelo menos a nossa parte, ficar com a consciência tranquila, que eu estou tentando. Só isso que eu queria dizer, continua a facultar a palavra. Presidente. Pois não, Sérgio. Só queria fazer uma observação aí
palavras do conselheiro Anselmo, que foram muito bem colocadas. Aí só para lembrar uma coisa, que tudo isso que o conselheiro falou, ele passa aqui dentro do tribunal por digamos, um segmento que, no meu entendimento, é da maior importância, que é fundamental, que são os seus servidores, né? Então, as pessoas que aqui trabalham, exercem suas atividades, especialmente aqueles que o exercem na área fim do Tribunal de Contas, que é o controle externo. Então, importantíssimo para que toda essa função, essa efetividade do qual o conselheiro falou, e de que o senhor também, senhor presidente, falou de um tribunal melhor, de ponta, avançado. Então, passa pelos servidores, passa por uma qualificação desses servidores, uma valorização desses servidores. Então, é muito importante o tribunal pensar nisso e adotar uma política voltada para os servidores, uma política de valorização e de qualificação desses servidores, porque não adianta um passo lá na frente se não for visto, se não for adotada medidas para que se efetive essas políticas, né? E se efetive assim, um controle externo, aquele esperado por todos nós e pela sociedade alagoana. Então, é de fundamental essa valorização do servidor e a qualificação. E o tribunal deve ficar atento a isso e adotar, né, medidas para que se efetive condições para que nós para que esta casa alcance esse patamar desejado por todos nós, que é um tribunal que efetivamente atue no controle externo, essas auditorias e tudo mais. Era isso, Excelência. Muito obrigado. Doutor Enio. Senhor presidente, conselheiro Anselmo, saiba que o Ministério Público também compartilha dessas suas preocupações, dessas suas reflexões quanto à sistemática de fiscalização adotada pelo tribunal. Eu acho que a gente realmente tem que somar esforços, tentar fazer com que as competências do tribunal, sejam realmente exercidas. Eu vou dar aqui apenas um ou dois exemplos de situações em que o tribunal deveria se manifestar, como a gente tem hoje mesmo, tiveram diversos processos aqui de aposentadorias, de pensões. E eu particularmente penso que mais importante do que você fazer esse registro das aposentadorias é você verificar a legalidade das admissões de pessoal pelos órgãos estaduais, pelos municípios principalmente, e que o tribunal ainda não tem essa sistemática de fiscalização nos atos de admissão de pessoal. A questão dos limites de gasto também, que o tribunal deveria fazer os alertas aos gestores que estão descumprindo os limites de gasto com o pessoal da LRF, limites da dívida fundada, da inscrição de resto a pagar. A gente realmente sabe que e não podemos fechar os olhos, né, e dizer que o tribunal vem exercendo na sua plenitude as suas competências. Então, realmente temos essa preocupação também. Acho que deveríamos sentar junto o corpo deliberativo, os conselheiros, a auditoria, e a gente de repente estabelecer um cronograma de
de efetivo exercício das competências. Se não der para fazer tudo agora de imediato, que a gente estabeleça, olha, vamos começar por aqui e ir avançando, né? Tem uma situação específica também que já há algum tempo me causa assim, uma certa preocupação. Eu penso que o tribunal muitas vezes canaliza uma energia, uma força de trabalho muito grande para essas questões das anotações de contrato. Penso que isso deveria ser revista, esse calendário de obrigações. Não entendo pertinente, necessário, nem racional exigir dos gestores que enviem a totalidade de contratos, qualquer contrato celebrado, para ser instruído e relatado aqui, seja na Câmara, seja nos plenários. Eu acho que a gente poderia dar uma equalizada nisso daí, de repente estabelecer uma alçada, o tribunal fazer algum tipo de amostragem nesses contratos e solicitar dos gestores tais contratos. O tribunal precisa de uma reformulação das suas normas, né? A nossa lei orgânica ela está defasada. Tem vários tribunais aí que nos últimos 3, 4 anos têm editado novas leis orgânicas. Eu acho que a gente deveria também começar a pensar nisso, uma nova lei, um novo regimento, tentar padronizar, né? Conselheiro Anselmo, realmente é o que todos nós desejamos, como posso dizer, essa insegurança jurídica que muitas vezes paira nessas discussões que a gente tem aqui na Câmara ou no Pleno. Vossa Excelência, quando eu estava relatando um processo, falou rapidamente da revogação de uma resolução e tal. Entendo, também compartilho dessa opinião. Entendo também que as coisas não podem ser casuísticas. Em determinados casos a gente observa o regimento, em outros casos a gente não observa o regimento. A gente tem que ter uma padronização. Eu acho que isso tudo merece uma discussão, merece um aprofundamento. Eu acho que a gente deve se debruçar sobre isso, se planejar para o futuro e começar a pensar a atuação do tribunal de forma mais estratégica, né? Eu acho que o tribunal vem atuando há um tempo muito na forma de apagando incêndio. Surge alguma coisa, vamos fazer. Eu acho que a gente tem que dar um freio de arrumação e partir para o caminho que eu tenho certeza que é o que todos desejamos aqui, os conselheiros, os auditores, os servidores. É o que a gente quer ver. É um tribunal atuante e respeitado, até como forma de satisfação pessoal. Eu não enxergo ninguém vai estar plenamente satisfeito se não estiver satisfeito com o seu trabalho, com o seu ambiente de trabalho. E podem ter certeza que o Ministério Público está à disposição e querendo contribuir, né, para ver o tribunal avançar. E quem sabe, é o que a gente sempre fala, um dia, né, é um estado pequeno, acho que tem como a gente ser um tribunal de vanguarda. Eu acho que é possível e vamos trabalhar para isso, e tenho certeza que qualquer iniciativa de Vossas Excelências no sentido de melhorar a atuação do tribunal, o Ministério Público estará sempre caminhando junto com Vossas Excelências. Muito obrigado. Depois das colocações todas feitas, é uma coisa muito simples. Não se pode, todos os comentários feitos, eu acho, na minha visão, dois pontos fundamentais. Não se existe você chegar em algum lugar se você não planeja chegar. Então, se você não tiver um planejamento estratégico como chegar no lugar, você não vai chegar. O doutor Henrique tem razão quando diz que a gente fica operando como se fosse bombeiro apagando incêndio. Apaga ali, apaga aqui, e é esse que é o problema. E outra coisa é muito simples, doutor Henrique. Eu não vou nem discutir, porque eu passaria aqui a tarde inteira. Ora, se matematicamente eu recebo 15 mil processos por ano e só dou vazão a 5, é óbvio que não tem como resolver o problema nunca.
porque não vai sobrar 10 mil do ano passado, do ano retrasado mais 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil, e ninguém consegue trabalhar. Então, se você tem o fato matemático existente, se você não traça um planejamento estratégico para você obter o êxito com relação aos passos que você tem que dar para chegar num objetivo que é, se eu receber 15 mil, meu amigo, eu tenho que no máximo, eu tenho que dar um jeito de botar os 15 mil para fora daquele ano, para que eu possa parar. O ideal, se você recebe 15, já tem do ano passado, você tem que botar 16 para fora. No outro ano, porque aí você sabe que matematicamente você vai reduzir. Não tem mistério, não tem mágica, você vai reduzir. Mas se você não põe para fora, só acumula, é questão de... é uma bolha d'água. Vai embora, vai inchar, vai explodir. Bom, dito isso, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores conselheiros, o senhor representante do Ministério Público, para a sessão da próxima segunda-feira, no horário regimental.